Pessoal, dando sequência ao nosso estudo programado para hoje, nós iniciaremos então a aula 3 e falaremos das leis de Newton. Então, Isaac Newton, ano de nascimento 1643 e de morte 1727. Nós temos então o classicismo dentro da física, nós chamamos de mecânica newtoniana, que é a mecânica clássica. Aí nós temos então a imagem do livro dos princípios filosóficos e matemáticos, ou simplesmente Principia, que é uma obra de Newton extremamente importante, que foi escrita em 1687. Nós vamos citar aqui alguns trabalhos importantes que foram desenvolvidos por Newton: o desenvolvimento da lei da gravitação universal, a famosa história da maçã, o estudo sobre os fenômenos ópticos que possibilitaram a elaboração da teoria sobre a cor dos corpos, a criação e desenvolvimento dos cálculos diferencial e integral, o binômio de Newton e o estudo das leis do movimento, as leis de Newton, as quais estudaremos agora. Forças fundamentais na natureza. Na natureza existem apenas 4 tipos de forças, listadas abaixo em ordem decrescente de intensidade. Então vamos para a maior delas, a força nuclear forte. É a força responsável por manter o núcleo do átomo coeso. Depois, em segundo lugar, nós teremos a força nuclear fraca. É a força que cinde, separa ou reparte as partículas. A terceira força é conhecida como força eletromagnética. É uma força de interação entre partículas que possuem carga elétrica. E a força gravitacional é uma força de interação entre corpos que possuem massa. Então, são 4 forças na natureza. Onde estão as forças? A força gravitacional, as coisas que caem porque são atraídos pela Terra. É chamada força gravitacional. Essa força representa uma interação existente entre a Terra e os objetos que estão sobre ela. Então, um exemplo, um corpo dotado de massa e um corpo dotado de massa sempre se atraem. São forças sempre atrativas. É uma força de natureza gravitacional. O que seria uma força de sustentação? Para que as coisas não caiam, é preciso segurá-las. Na figura ao lado, por exemplo, a mesa sustenta um objeto. Em geral, essa força é conhecida como força normal. Então, o planeta Terra faz uma força para baixo sobre esse objeto, para o centro da Terra, que seria esta ideia aqui. Para ele não cair, a mesa, a superfície, está fazendo uma força para cima, que chama força normal. Na água, aparece uma força vertical para cima, denominada empuxo. No ar, também podem ser chamados de empuxo, porém trata-se de um empuxo dinâmico, ou seja, que depende de um movimento para existir. Podemos também separar as forças que são conhecidas como força de contato. São aquelas em que há a necessidade de um contato físico entre os corpos para que neles atuem essas forças. E o que são forças de campo? Forças de campo ou forças de ação à distância são aquelas que atuam à distância, sem necessidade de contato entre os corpos. Vamos por um exemplo. Uma mola que será deformada, força de contato. Entre corpos dotados de massa, não precisa ter contato. Aqui uma força gravitacional, aqui uma força eletromagnética, porque envolve elétrons, cargas. Uma força de contato, entre cargas, ação à distância, entre ímãs, ou um ímã e uma substância que é atraído por um ímã. Então, força de ação à distância, ação à distância, ação à distância. Contato, contato, contato. Como medir uma força? Corpos elásticos se deformam sob a ação de forças de contato. Podemos medir o efeito de uma força aplicada a um corpo pela distensão que ela produz numa mola presa ao corpo. Então, eu tenho um comprimento natural da mola. Quando eu coloco um bloco na extremidade dessa mola, ela se deforma. O que ela se deformou, eu tenho um comprimento inicial mais a deformação. Se o corpo fica em equilíbrio, nós conseguimos determinar o valor daquela força. E o aparelho destinado a medir força seriam os dinamômetros. Baseiam-se nesse princípio.
então, chamada também balança de mola ou dinamômetros. Se a mola se deforma, nós temos uma graduação aqui do lado, que nós conseguimos então determinar a massa desse corpo. Consequentemente, conseguimos determinar a força-peso. Iniciando então as leis de Newton, nós falamos da lei da inércia, a primeira lei de Newton. Esta frase é uma famosa frase proposta por Newton e como reconhecedor, como reconhecimento da importância daqueles que o precederam. Se conseguir ver mais longe que os outros, foi porque me ergui sobre os ombros dos gigantes que me precederam. Isaac Newton, referindo-se a Galileu e a Kepler. Então, mostra aqui a sua capacidade de homenagear e entender que ele só foi até onde foi porque ele já pegou muita coisa iniciada, por Galileu e por Kepler. A primeira lei de Newton diz que todo o corpo tende a manter o seu estado. Como assim? Se é em repouso, irá permanecer em repouso, desde que não haja forças resultantes atuando sobre este corpo. Pessoal, cuidado! Falar que não há força atuando está errado. Não haja forças resultantes, ou seja, pode ter várias forças atuando no corpo. Eu vou somar vetorialmente e tem que dar zero. Se em movimento, irá permanecer em movimento retilíneo uniforme, desde que a força resultante atuando sobre o corpo seja nula. De novo, o que diz a primeira lei de Newton? Diz que todo o corpo tende a manter o seu estado, pode ser de repouso ou de movimento, desde que seja movimento em linha reta, retilíneo, uniforme, com velocidade constante. Para que isso aconteça, nos dois casos, a força resultante tem que ser nula, não pode sobrar força. É a primeira lei de Newton. Então, nós temos um tipo de equilíbrio, é o equilíbrio estático, é o equilíbrio de um corpo em repouso. Então, nós temos aqui a força-peso, a força de tração, a força de tração. Tração no fio 1, tração no fio 2. Se a gente for observar, a soma de todas as forças atuando neste ponto nodal ou nodo, ele tem que ser zero, para que esse corpo esteja em equilíbrio estático. E o equilíbrio dinâmico? Equilíbrio dinâmico é um corpo que está em movimento retilíneo uniforme. As forças também serão somadas e tem que dar zero. Ou a minha força resultante ou o somatório das minhas forças totais tem que dar zero. Como assim? Eu tenho que somar as forças no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, tem que dar zero. Não pode sobrar força. Aí eu posso dizer que o corpo está em equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. Princípio da inércia. Newton disse que um corpo permanece em repouso. Você é preguiçoso. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso? Sim. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Se não houver nada que possa tirá-los desse estado, ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo, aí a tendência dele é permanecer em repouso. Porém, uma mudança brusca pode nos lembrar disso. Para que serve essa manivela? Não mexa no freio de mão, Garfield. Somente quando estamos acelerados, realmente sentimos algo que nos permite dizer que estamos em movimento. Então, um corpo que estava em movimento, numa parada brusca, eles tendem a continuar em movimento. Todos foram parar lá no vidro da frente. Lei da inércia. A massa dos corpos pode interferir na inércia? Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, ou seja, maior é a sua tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, a massa é uma característica da inércia de um corpo. É característica que mede a inércia de um corpo. Lei fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração.
A força, a unidade no sistema internacional é o Newton. Lembrando daquela regra, o N tem que ser maiúsculo por se referir a uma pessoa. A massa em quilogramas, kg, e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Como força é uma grandeza vetorial, para encontrarmos a força resultante, é necessário fazermos uma soma vetorial. Então, pode ter uma força, duas forças, três forças, quatro forças, 5, 6 vetores atuando em um mesmo corpo. Se a gente fizer a soma vetorial e der zero, eu tenho duas possibilidades, de repouso ou movimento retilíneo, que a velocidade seria constante e diferente de zero. São as duas possibilidades. Então, se a força resultante for nula, o corpo estará em repouso, que é o equilíbrio estático, ou em movimento retilíneo uniforme, que é o equilíbrio dinâmico. Então, o que é a força resultante? A força resultante de um sistema de forças é a força única que, agindo sobre um corpo, produz nele o mesmo efeito que o sistema. É determinada pela soma vetorial das forças constituintes do sistema. Exemplo. Nós temos nesse corpo, então, 3 forças atuando sobre ele. Se a gente fizer a soma vetorial dessas 3 forças, nós vamos achar uma força resultante. A mesma coisa aqui. Nós temos 3 forças. Se eu somo essa com essa, eu achei uma força resultante para cá, que pode ser somada vetorialmente com esse vetor, para encontrarmos uma força resultante. Terceira lei de Newton. As forças que compõem o par, ação e reação são sempre iguais em intensidade e opostas em sentido. Em outras palavras, a toda a ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Observe. Um objeto próximo ao planeta Terra, nós podemos observar que aqui a força que a Terra faz no corpo. Vamos voltar. Terceira lei de Newton. As forças que compõem o par, ação e reação são sempre iguais em intensidade e opostas em sentido. Em outras palavras, a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Exemplos. Se um objeto está próximo à superfície da Terra, nós podemos dizer que a Terra faz uma força no objeto direcionada para o centro dela. Então, se a Terra faz uma força no objeto, o objeto também faz uma força na Terra vertical para cima. Então, nós temos o mesmo valor, que é a mesma intensidade, olha só. Nós temos a mesma direção, observe que a direção aqui é a mesma, porém nós temos sentidos opostos. Então, uma mesma intensidade é o mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Observe que sempre está atuando entre 2 corpos. A esfera 1 faz uma força no 2 e o 2 faz uma força em 1. Então, a esfera 2 puxa a esfera 1 e a esfera 1 faz uma força no corpo 2. Por que aparece esse menos? Esse menos na frente dessa força é só para dizer uma força contrária. Propriedades do par, ação e reação estão associadas a uma única interação, ou seja, corresponde sempre às forças trocadas entre apenas 2 corpos. O par de forças sempre apresenta a mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. O par de forças nunca atua no mesmo corpo. Como as forças atuam em corpos diferentes, elas nunca se anulam. As forças do par têm sempre a mesma natureza, ambas de contato ou ambas de campo. É importante ressaltar que a força normal não é uma reação ao peso. A força normal é a força que uma superfície exerce sobre um corpo que a está comprimindo. Então, a força normal, a pessoa faz uma força na parede. A parede faz uma força na pessoa. Então, isso é uma força. Aqui nós temos um exemplo de ação e reação. E outro detalhe importante que independe quem é a ação e quem é a reação, porque sempre aparece aos pares. Então, se a gente for estudar aqui, a superfície faz uma força no corpo para cima, então o corpo faz uma força na superfície para baixo. Como normalmente a gente não estuda a superfície, esse vetor não vem desenhado aqui. Normalmente nós pedimos assim,
Quais são as forças atuando no bloco? Então, a superfície faz uma força no bloco para cima. Pronto. A mesma coisa aqui. Se a superfície estiver inclinada, lembra que a força normal ela vai inclinando junto também, porque a força normal ela sempre tem que formar 90 graus com a superfície. Então, se eu fizer um prolongamento aqui, ó, tem que continuar formando 90 graus. A mesma coisa aqui. Se a superfície está na vertical, a superfície faz uma força formando 90 graus, uma força normal, que é o vetor, ele forma 90 graus com a superfície. Então, sempre a força normal, observe aqui, forma 90 graus com a superfície. Então, se a superfície está inclinada, a força normal também inclina. Conforme a situação, a intensidade da força normal, ela pode ser maior que a força gravitacional, ela pode ser igual ou ela pode ser menor. Então, a gente não pode dizer que força normal e peso é uma paração e reação. Aqui é uma evidência, porque tem hora ela pode ser maior, ela pode ser igual e ela pode ser menor. Então, não é uma paração e reação. Um exemplo, se eu pressiono um livro para baixo, eu estou pressionando mais a superfície. Então, nós temos dois vetores para baixo. Olha, a força que eu estou fazendo, mais a força que a Terra está fazendo, que é a força gravitacional. Então, se eu somar esse vetor mais esse vetor, aí eu tenho a força normal para cima. Então, se eu observar, a força normal está maior do que a força gravitacional. Olha o tamanho desse vetor e olha o tamanho desse vetor. Então, neste caso, a força normal é maior do que a força gravitacional. Vamos ver um outro exemplo. Essa figura nós vimos agora há pouco. Quando eu coloco um objeto apoiado em uma mesa, se ele está em equilíbrio, qual é a ideia do equilíbrio? O somatório de forças tem que dar zero. Então, se a força peso é vertical para baixo, dirigida para o centro da Terra, se ele não está caindo é porque tem que ter uma força para cima de igual valor a esse. Esse não pode ser maior e esse não pode ser maior, porque senão estaria entrando em movimento. Então, igual. Neste caso, nós temos um exemplo que a força-peso é igual. Aqui é uma paração e reação? Não. A força-peso é a força que a Terra faz no corpo. Onde estaria a reação desta? Se a Terra faz uma força no corpo, o corpo faz uma força no planeta Terra. E a força normal? A mesa faz uma força neste objeto, para cima. O objeto faz uma força na mesa para baixo. Então, se eu estivesse estudando a mesa, teria mais um vetor aqui para baixo. Como eu estou estudando o corpo, eu não preciso ficar desenhando essas forças. Então, aqui é um exemplo que normal é igual ao peso, porém, não corresponde a um paração e reação. E qual seria uma situação que a força normal seria menor que o peso? Vamos ver. Um plano inclinado. Olha só. Se eu tenho um plano inclinado, a força-peso, ela está vertical aqui para baixo. Ó. Se eu prolongar aqui, a força-peso está aqui. Fazendo a decomposição ou projeção vetorial, nós temos um Px e um Py. A gente percebe, matematicamente falando, geometricamente falando, nós percebemos que esse valor de Px, ele tem um valor menor do que o peso. Porque aqui nós vamos usar aquela ideia, ou as funções trigonométricas de cosseno. Então, para eu calcular o PY, eu teria o valor do peso multiplicado pelo cosseno de θ. Então, nós evidenciamos que o PY é um valor menor do que o peso. Se PY é um valor menor do que o peso, essa força é igual a essa. Então, nós entendemos que a força normal, nesse caso, ficou menor do que o próprio peso. Então, é um exemplo que a força normal seria um valor menor do que a força gravitacional. Um plano inclinado é um exemplo clássico para representar esta situação. Exemplo 1. Mãos à obra. Um trabalhador está empurrando uma caixa de massa de 4,2 kg. Na frente do caixote está um segundo caixote de massa 1,4 kg. Ambos os caixotes deslizam sobre o chão sem atrito. O trabalhador empurra o caixote 1 com uma força de 3 newtons. Encontre as acelerações dos caixotes e a força exercida sobre o caixote 2 pelo caixote 1. Exemplo clássico da mecânica newtoniana, aplicações das leis de Newton.
né? Vocês lembram de fazer isso. Primeiro passo, desenhar as forças que estão atuando em cada bloco. Bom, somente no bloco 1 nós temos a força que a pessoa está fazendo, horizontal para a direita. Nós temos a força peso, que é a massa vezes a gravidade. Nós temos a força normal. E aqui, como tem um contato, um faz uma força em 2, a reação dela estaria aqui. Se um faz uma força em 2, eu tenho 2 fazendo uma força em 1. Então, quantas forças ao todo estão aplicadas no bloco 1? 4. Quais são elas? Normal, peso, a força que o bloco 1 faz no bloco 2, ou a força que o bloco 2 faz no bloco 1, e a força que o trabalhador está fazendo. Se a gente observar, não há movimento na vertical. Então, esta força e esta são anuladas. Aí sobra, nós observamos então que esse vetor e este vetor são responsáveis pelo movimento. Bom, desenhando as forças que estão atuando no bloco 2, nós temos repetidamente a força peso, que seria a massa vezes a gravidade, e a força normal. E a força que um está fazendo em 2 na horizontal. De novo, essa força será anulada com essa e sobrará esta força. Como que nós vamos resolver sistemas como esse? Aplicando, então, montando o sistema. Vamos ver passo a passo no próximo slide. Usando a segunda lei de Newton para cada um dos corpos do problema, para o caixote de massa M1, olha o que nós vamos ter. O somatório de força no eixo X é massa vezes aceleração. Então, no eixo X, que seria esse eixo, nós temos a força que 1T menos a força que 2 faz em 1 é igual a massa vezes aceleração. Por que menos? Porque tem sentidos opostos. Então, o primeiro sistema está montado. Vamos para o segundo passo. Caixote 2. Observe que no caixote 2 essa força foi cortada com essa. A única força que sobrou, então, na horizontal foi a força que 1 faz em 2. Então, ela faz o papel de força resultante. Então, o somatório de forças no eixo X, só sobrou ela. Então, a força que 1 faz em 2 é igual a massa de 2 vezes a aceleração. Como os dois caixotes permanecem em contato, nós temos uma mesma aceleração para os dois. Portanto, das equações em X, fazendo um sisteminha, podemos observar que a força que 1T menos a força 2 faz em 1, mais a força que 1 faz em 2, é igual a massa vezes aceleração, mais massa 2 vezes aceleração. Lembrando que a força 1T vale 3 newtons, a massa 1, 4,2 e a massa 2, 1,4. Substituindo, então, nós encontramos a aceleração 0,54 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a aceleração do conjunto. Para calcular a força que o caixote 1 exerce sobre o caixote 2, teremos, então, que voltar e substituir. Pode ser na equação número 1 ou na equação número 2, porque como a força é um par ação e reação, nós observamos que qualquer um que a gente voltar e substituir vai dar o mesmo resultado. Porém, é mais conveniente, então, substituirmos na equação considerada mais fácil. Então, a massa 2 é 1,4, multiplicado por 0,54, obteremos 0,76 newtons. Como a ação e reação são iguais, nós podemos dizer que a força que 1 faz em 2 é igual à força que 2 exerce sobre o bloco 1. No caso dos elevadores, eu coloquei aqui então, são 4 situações. Quando você encontrar algo falando que o elevador sobe acelerado, o que nós devemos entender? Quais as forças atuando sobre a pessoa? A força normal e a força peso. Se ele está subindo acelerado, a força para cima tem que ser maior do que a força para baixo. Então, nós podemos dizer que a força normal é maior que o peso. Se ele sobe retardado, essa palavra retardado, lembra que ela significa uma diminuição na velocidade. Então, ele está subindo, mas está freando. Se ele sobe freando, essa força para baixo tem que ser maior. Então, nós temos uma resultante para baixo. A força peso é maior do que a força normal.
Se ele desce acelerado, pensa, ele está descendo de forma acelerada. Acelerado significa a velocidade está aumentando. Então, a força para baixo tem que ser maior do que a força para cima, porque a velocidade está aumentando. Então, nós temos uma força resultante para baixo. A força peso é maior do que a força normal de novo. Se ele desce retardado, lembra, retardado ele está diminuindo a velocidade, então ele está descendo, porém desce, mas alguém está freando, está puxando ele para cima, então a força normal tem que ser maior do que o peso. Observe pelo desenho que a força resultante para cima ela é maior, tem que sobrar uma força resultante para cima, por isso a força normal é maior que o peso. Então nós temos 4 situações clássicas do caso elevadores, onde nós percebemos que ora a força normal é maior que o peso, observe aqui e nesse último caso, ora a força peso é maior que a força normal. Aí alguém me pergunta assim, poxa, mas o peso está variando? Não, não é o peso que muda, sim a força normal. A força normal seria uma força de contato. Ora estamos mais presos ao chão, ora estamos mais leve ao chão. Então aqui a força normal ela é maior que o próprio peso. Nós estamos pressionando mais o chão, o piso do elevador. E tem hora que a força peso é maior que a normal, o correto seria dizer a força normal é menor do que o peso, porque nós estamos pressionando menos o piso do elevador, ok? Teve várias intervenções. Depois eu vou ver com você. É? Entendi. Eu já estou terminando também. Aula 3, falta só a aula 4 e ela é bem enxuta. Eu espero que não tenha dado o mesmo problema dela. Nossa Senhora! Pessoal, para aplicar o que foi aprendido, eu coloquei aqui um exemplo do sistema de blocos, com 2 blocos, um apoiado na superfície e o outro pendurado. Vamos observar. A figura abaixo mostra um bloco deslizante de massa 3,3 kg. Ele se move livremente, sem atrito, sobre a superfície horizontal de uma mesa. O bloco deslizante está preso a uma corda que passa em volta de uma polia de massa e atrito desprezíveis, ou seja, essa polia não vai interferir no nosso experimento. E na outra extremidade, um segundo bloco suspenso, que seria esse Mzinho, de massa 2,1 kg. O bloco suspenso, ao cair, acelera o bloco deslizante para a direita. Determine a aceleração do bloco deslizante, a aceleração do bloco suspenso e a força de tração na corda. Pessoal, primeira coisa que vocês podem estar perguntando é o seguinte, como que um corpo mais leve, de 2,1, vai empurrar e vai puxar um corpo de 3,3? O detalhe é que aqui não tem força oposta ao movimento. Então, a única força resultante que vai ter seria a força de tração. Então, não importa se esse corpo tem uma massa menor do que este. Como não há uma força de atrito contrária ao movimento, nós entendemos que haverá movimento para a direita, o imã move para a direita, enquanto esse imã cai. Então, ele está puxando no bloco imã. Qual que é o primeiro passo? Desenhar as forças que estão atuando em cada bloco. Vamos lá. Olha só. Identificando as forças que atuam nos corpos do problema. Como esse está apoiado, nós temos a força normal, que é vertical para cima. O planeta Terra está puxando esse corpo também para baixo. Existe um fio. Se tem fio, tem uma força tensora, ou chamado também força de tração. Observe que essa força é o mesmo valor dessa daqui, porque a corda é a mesma, é uma sequência. A função dessa polia é só mudar a direção do fio. A diferença é que esse corpo não está apoiado, então não tem força normal. A única força que está atuando, ou na verdade as únicas forças que atuam sobre ele seria a força peso e a força de tração. Aqui não tem força normal. Como esse bloco não movimenta nem para cima nem para baixo, nós podemos dizer que essa força e essa força não são responsáveis pelo movimento na horizontal.
Em outras palavras, nós podemos dizer que a força normal e a força peso se anulam. Então, dando sequência, vamos ver o que vai acontecer. Tomando as equações na forma escalar, temos para o bloco deslizante a força resultante, a atração, é igual a imão vezes A. Normal igual ao peso nesse caso. Para o corpo suspenso, se ele está descendo, nós podemos entender então que a força peso tem que ser maior do que a atração. Então, se é maior, fazendo uma soma vetorial, nós temos o P menos o T é igual a M vezes A. Combinando as equações ou montando um sisteminha, esse T vai poder cortar com esse T, e sobra então que a aceleração seria o P dividido por M' mais Emão. Quem é o peso? É o M' vezes G dividido por M' mais Emão. Lembrando que o M' seria essa massa e o Emão esta outra massa. Substituindo os valores de massa vezes o campo gravitacional, aqui nós usamos 9,8, 2,1 mais 3,3 seriam as massas, nós temos uma aceleração de 3,81 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração dos dois blocos. Então, se a gente volta ao comando da questão anterior, observe que ele pede a aceleração do bloco deslizante e a aceleração do bloco suspenso. São duas perguntas, mas a resposta é a mesma, porque como eles estão unidos por uma única corda, a aceleração que esse tiver, este também terá. Portanto, nós encontramos a aceleração de 3,81 metros por segundo ao quadrado para os dois. Para a tensão na corda, lembra que nós vamos voltar e substituir. Eu posso escolher esta primeira função ou esta outra equação. Vamos voltar nessa que seria mais simplificada. Se eu quero achar o T, eu vou usar o Emão multiplicado pela aceleração. 3,3 multiplicado por 3,81, nós teremos então 12,57 newtons. Para complementar o seu estudo, eu deixo aqui então algumas dicas de sites para revisar o conteúdo sobre as leis de Newton. Assistiremos ao conjunto de vídeos do professor José Sá Martins, do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense, as leis de Newton com experimentos simples. É importante observar que através dessas aulas, desses experimentos que são mostrados aqui no YouTube, leituras que são apresentadas a vocês, é importante você seguir depois pausadamente em casa esse roteiro de estudo, porque vai ajudar a você encontrar um experimento simples que será apresentado no próximo encontro, no dia 4 de junho, se não me engano, 4 de junho, vocês farão uma mini feira de ciências. Então, seguindo todos os slides, você pode observar que tem dicas de vídeo para vocês assistirem aulas, lá tem experimentos. E isso vai ajudar muito na sua disciplina, para que você possa concluir a sua disciplina com êxito.